Yuji é um jovem forte cujos amigos são sequestrados por maldições malignas, o que o força a fazer um pacto com a maldição mais poderosa de todos os tempos, tornando-se um demônio de Rank S para salvar seus amigos. Seu único objetivo é livrar o mundo dessas maldições, então ele se junta à Academia de Feiticeiros para lutar contra esses monstros. Yuji Itadori é um garoto comum no Japão moderno, criado por seu avô carinhoso, mas teimoso e esquentado, desde a morte de seus pais quando era bebê. Ele está começando o ensino médio quando seu avô fica acamado, lutando contra uma doença terminal. Apelidado de Tigre da Medalha Oeste, ele é conhecido por suas habilidades atléticas excepcionais, com rumores de ter corrido 100 metros em 5 segundos e 47 centésimos. Apesar de sua clara aptidão para esportes, ele é membro do clube de ocultismo, que se esconde em um pequeno depósito para realizar rituais e se comunicar com espíritos. Sua razão é que ele se diverte com seus dois amigos, Setsuko Sasaki e Takeshi Iguchi, e quer ficar livre depois das 5 da tarde todos os dias por motivos pessoais. Assim que são 4h30, ele larga tudo e sai da escola para encontrar seu avô no hospital, que grita com ele para entrar num clube e arrumar uma vida. Ele quer contar algo a Yuji sobre seus pais, mas Yuji se recusa a ouvir, dizendo que não está interessado. Enquanto arruma flores que comprou em um vaso, seu avô lhe diz calmamente que ele tem uma boa força e deve usá-la para salvar os outros, para que em seu leito de morte esteja cercado de pessoas, ao contrário dele. Depois disso, um silêncio inquietante toma conta do quarto, e Yuji chama seu avô, mas não há resposta. Lutando contra as lágrimas, ele chama as enfermeiras para cuidarem do corpo de seu avô falecido. Enquanto preenche a papelada para o atestado de óbito, um cara de cabelo preto e visual meio sombrio chamado Megumi Fushiguro se aproxima e diz que quer falar com ele. Ele vai direto ao ponto, dizendo a Yuji para entregar o item amaldiçoado que possui, mostrando uma foto de uma caixa de madeira com um objeto embrulhado dentro. Quando Yuji o reconhece, o nosso amigo Bad Boy explica que a maioria das mortes e desaparecimentos inexplicáveis são causados por maldições, e que as maldições são formadas pelas emoções negativas da humanidade, tornando escolas e hospitais focos para elas. Assim, é prática comum que as escolas abriguem secretamente um poderoso objeto amaldiçoado em um talismã protetor para afastar maldições mais fracas. No entanto, o selo da maldição poderosa acaba se quebrando, atraindo outras maldições para se aglomerarem e se fortalecerem. A caixa que ele encontrou contém uma maldição de grau especial e ele deve entregá-la antes que pessoas morram. Ele joga a caixa para Megumi, mas aponta que o objeto está com Setsuko e Takeshi, que pretendem ir à escola naquela noite para remover o talismã e ver o que acontece. Megumi fica horrorizado e diz a Yuji que eles vão morrer. Sem tempo a perder, ele imediatamente começa a correr em direção à escola com Yuji atrás dele para guiá-lo. Ao chegar, Yuji corre em direção ao portão, mas uma força invisível o empurra para trás. Megumi diz para ele ficar parado e pula o portão para procurar os dois. Apenas pela atmosfera, ele percebe que a escola já está infestada de maldições. Ele encontra a primeira muito em breve, após o que invoca 2 de seus cães demoníacos para devorá-la. Enquanto isso, Yuji sente a aura de morte dentro da escola e pensa na morte de seu avô. Embora tenha sido muito triste e ele tenha ficado com uma sensação de solidão, seu avô teve uma morte digna, ao contrário de seus amigos do ocultismo se morrerem dentro da escola esta noite. O pensamento força Yuji a agir, e ele arromba a janela, socando a maldição gigante que devorava seus amigos. Ele consegue puxar Setsuko e Takeshi para fora, e Megumi finaliza a maldição com seus cães. Yuji pergunta o que são, ao que ele responde que são Shikigami, que também é um tipo de maldição. Normalmente, maldições não podem ser vistas a menos que alguém esteja à beira da morte ou em lugares como este. Enquanto pega Setsuko, algo cai do bolso dela. Yuji o pega e Megumi lhe diz que é o objeto amaldiçoado de grau especial, o dedo de Sukuna, e que é um milagre que ainda não tenha sido engolido, pois era o principal alvo da maldição. Comê-lo aumentaria a energia amaldiçoada de Sukuna. Yuji joga o dedo para Megumi, mas de repente uma maldição vaza pelo teto acima deles. Megumi reage rapidamente e empurra Yuji para longe, mas é pego pela maldição. Ele tenta revidar, mas a maldição o joga contra uma parede, fazendo-a desmoronar. A maldição o segue enquanto ele faz uma aterrissagem brusca do lado de fora e mal consegue se mover. Yuji tenta segurar a maldição, mas Megumi grita com ele, dizendo para ele fugir porque apenas uma maldição pode derrotar outras maldições. Ele acaba chegando perigosamente perto da boca da maldição e engole o dedo por impulso, como um último recurso. Megumi tem certeza de que Yuji vai morrer porque o dedo é supostamente venenoso, mas em vez disso, ele é reabastecido com uma nova força sobre-humana e arranca os braços da maldição. A maldição rasteja apressadamente atrás dele, mas ele casualmente lhe dá um tapa na cabeça, fazendo-a desintegrar instantaneamente. Depois disso, 2 olhos extras se abrem nas maçãs do rosto de Yuji, e uma voz desconhecida começa a rir histericamente de sua boca. Ele rasga a camisa para revelar marcas pretas por todo o corpo. Megumi olha para Yuji em choque, porque o pior cenário possível se tornou realidade. A maldição de grau especial reencarnou e possuiu o corpo de Yuji. Megumi condena Yuji à morte para exorcizar o espírito de Sukuna no corpo de Yuji. Nesse exato momento, as marcas em seu corpo desaparecem e Yuji começa a falar com sua voz normal novamente, afirmando que tem tudo sob controle.
Megumi fica confuso sobre o que fazer quando um cara de cabelo branco e vendado chamado Gojo Satoru aparece calmamente na cena para verificar a situação. Ele pergunta a Megumi se encontrou o objeto amaldiçoado de grau especial, ao que Yuji diz que o comeu. Ele não consegue acreditar a princípio, mas depois de inspecioná-lo de perto, mesmo vendado, de alguma forma, ele conclui que é verdade. Para testar seu controle sobre isso, Gojo lhe diz para dar o controle a Sukuna por 10 segundos, após os quais ele deve retomar o controle. Então ele vira as costas para ele e começa a conversar casualmente com Megumi sobre umas coisinhas que comprou no caminho. Sukuna o ataca por trás, mas se vê de quatro com Gojo sentado em cima dele, ainda conversando. Sukuna tenta de novo, mas Gojo bloqueia todos os seus movimentos e lentamente conta até 10. No 10, Sukuna murmura incrédulo que realmente não consegue assumir este corpo, enquanto as marcas lentamente desaparecem e os olhos extras se fecham. Vendo Yuji de volta ao normal, Gojo toca sua testa, deixando-o inconsciente e o pega. Segundo Gojo, se ele acordar sem Sukuna no controle, ele tem o potencial de se tornar algo chamado de recipiente. Megumi expressa seu desejo de não deixá-lo morrer, apesar das regras dos feiticeiros Jujutsu, ao que Gojo diz que fará o possível. Yuji acorda e se encontra em um quarto coberto de talismãs por todos os lados, e Gojo sentado em uma cadeira à sua frente. Gojo resume alegremente toda a situação para ele e finalmente lhe diz que foi condenado à morte, mas para não se preocupar, pois conseguiu que a sentença fosse suspensa por tempo indeterminado. Ainda soa meio sombrio, mas ok, né? Ele tira outro dedo do bolso e explica que há um total de 20 objetos amaldiçoados como esse, para os 4 braços de Sukuna, espalhados por aí, dos quais 6 foram encontrados por feiticeiros Jujutsu. Eles não conseguem destruí-los, não importa o que tentem, já que a maldição é muito poderosa. Uma solução muito inesperada surgiu diante deles na forma de Yuji. Por alguma razão, ele consegue resistir ao controle de Sukuna sobre ele, tornando-o um recipiente. Quando ele morrer, a maldição dentro dele também morrerá. Assim, Gojo convenceu os figurões pão duros a considerar essa chance em 1 milhão e adiar sua sentença de morte até que ele tenha absorvido todos os dedos de Sukuna. Em resumo, Yuji pode escolher morrer neste instante ou morrer depois de ter absorvido todos os 20 dedos. Quem diria que ele teria um paladar tão peculiar para dedos amaldiçoados? Ele escolhe viver até engolir todos. Ele faz uma visita a Takeshi, que está em coma no hospital. Setsuko, que já está lá, começa a chorar e assume toda a culpa pelo que aconteceu com ele. Yuji lhe diz que não é culpa dela e que alguém virá para curar Takeshi em breve. Depois disso, ele se despede deles. Gojo o acompanha quando o corpo de seu avô é cremado. Enquanto recolhe as cinzas, ele pergunta se menos pessoas morrerão se o mundo for livre da maldição de Sukuna. Gojo responde afirmativamente. Ele pensa nas últimas palavras de seu avô e toma sua decisão. Ele pede o dedo a Gojo e o engole. As marcas reaparecem em seu rosto enquanto ele começa a convulsionar, fazendo Gojo ficar em alerta máximo. Ele cambaleia por algum tempo até começar a dar risadinhas e dizer em sua voz normal o quão nojento era o gosto. Aliviado, Gojo o elogia e diz para ele arrumar as malas, porque ele está indo para Tóquio no dia seguinte. Megumi, que também entra no quarto, explica que ele vai se transferir para a Escola Técnica Metropolitana Jujutsu de Tóquio, uma das apenas 2 instituições de ensino Jujutsu, onde eles serão calouros juntos. A escola fica escondida nos arredores serenos de Tóquio e é oficialmente conhecida como uma instituição religiosa particular. Em seu primeiro dia lá, Gojo o leva ao diretor para uma entrevista. Enquanto caminham, uma boca surge na bochecha de Yuji e depois em sua mão quando ele tenta calá-la. Yuji, é você? Sukuna agradece a Gojo por basicamente possibilitar seu crescimento e promete matá-lo primeiro. Gojo considera uma honra ser alvo dele, explicando que Sukuna foi um humano que existiu 1000 anos atrás e espalhou terror no mundo durante a Era de Ouro do Jujutsu. Com seus 4 braços, 2 rostos e força inigualável, nem mesmo os feiticeiros mais fortes conseguiam derrotá-lo. Após a morte, ele assombra o mundo através de seu objeto amaldiçoado. Quando Yuji pergunta se ele ou Sukuna venceriam em uma luta, ele responde com confiança que venceria. Yuji e Gojo entram em uma sala mal iluminada onde um homem com aparência bruta está fazendo bonecos de pelúcia. Gojo o apresenta como o diretor Yaga Masamichi. O diretor pergunta a Yuji o que ele planeja fazer na Jujutsu Tech. Yuji fica sem palavras a princípio, mas diz que deseja coletar todos os dedos de Sukuna por causa do último desejo de seu avô. O diretor desaprova que ele faça isso apenas porque outra pessoa lhe disse e lança uma maldição em um de seus bonecos para atacá-lo. Enquanto desvia de seus golpes surpreendentemente fortes, o diretor continua instigando a encontrar seu verdadeiro motivo. Eventualmente, o boneco o derrota. Nesse momento, ele faz a Yuji uma pergunta crucial. Yuji culpará seu avô quando for morto por uma maldição? O boneco desfere um gancho que o joga longe, e durante o tempo em que está no ar, ele percebe que em tudo o que era bom antes, como esportes, ele sabia que outra pessoa poderia ser tão boa quanto. Ele finalmente revida e segura o boneco em um mata-leão, enquanto diz ao diretor que consumir Sukuna é a única coisa que só ele pode fazer e é por isso que ele quer fazê-lo. Mesmo que não tivesse essa sentença de morte sobre ele, saber que o mal estava por perto porque ele não fez nada, o encheria de arrependimento pelo resto de sua vida. O diretor parece satisfeito com essa resposta e o aprova. Gojo o leva ao seu quarto no dormitório, que fica ao lado do de Megumi, que não compartilha do mesmo entusiasmo de Yuji ao descobrir.
Gojo explica que Yuji os acompanhará em suas missões de campo para encontrar o resto dos dedos como uma espécie de radar, e Sukuna lhes dirá onde estão escondidos porque ele quer atingir seu poder total. Antes de tudo isso, os três terão que ir à estação de trem no dia seguinte para buscar a outra caloura, Nobara Fujisaki. Yuji se pergunta por que há tão poucos alunos, mas há uma explicação simples. Megumi aponta que é muito raro as pessoas conseguirem ver maldições, então o critério mais básico para se tornar um feiticeiro Jujutsu não pode ser atendido pela vasta maioria das pessoas. Eles encontram Nobara importunando um agente de talentos para considerá-la para um trabalho de modelo. Ela dá uma olhada nos meninos e solta um suspiro pesado. Ela se apresenta e diz para eles se considerarem sortudos por ter uma gata no grupo. Então, a primeira impressão é que ela é muito confiante em si mesma, para ser gentil. Já que são todos caipiras, Gojo propõe um tour por Tóquio. Yuji e Nobara mal podem esperar para passear, mas seu entusiasmo é quebrado quando sua primeira parada em Roppongi acaba sendo uma missão de exorcismo de maldição. Ele envia a dupla traída para exorcizar a maldição como um teste de campo. Embora Yuji tenha a energia amaldiçoada fluindo por ele, levará um tempo para controlá-la. Então, Gojo lhe dá uma ferramenta amaldiçoada chamada Demônio do Abate para usar. Gojo lhe diz para não deixar Sukuna sair como um último conselho. Nobara trata essa missão como uma tarefa chata que eles precisam terminar o mais rápido possível. Ela sugere que se separem, com ela descendo do andar de cima enquanto ele sobe. Enquanto os dois estão lá dentro, Gojo e Megumi discutem o propósito deste exercício. Gojo revela que este teste é na verdade para Nobara, porque Yuji já parece estar completamente bem em matar maldições, mesmo que elas assumam formas humanas perturbadoras e distorcidas, mas ainda não se sabe se ela é louca o suficiente para superar seu medo e nojo para derrotar uma maldição. Megumi se pergunta se tal teste é tarde demais, já que ela é experiente em lidar com elas, mas Gojo aponta que ela lidou com maldições do interior a vida toda. Como as maldições crescem em proporção à população humana, as maldições da cidade estão em outro nível em comparação com as do interior. Ela sobe as escadas para ver um andar cheio de manequins, mas sente algo incomum. Ela chama o manequim no centro, dizendo que não está enganando ninguém e que deve se revelar como a maldição que é. Quando não há resposta, ela tira um martelo com um coração e 2 pregos, que ela imbui com energia amaldiçoada e lança com seu martelo para atingir o manequim na cabeça. Ele tropeça para trás e múltiplos olhos se abrem, provando ser uma maldição disfarçada. Ela estala os dedos para fazer os pregos cravarem mais fundo e injetar ainda mais energia amaldiçoada, fazendo sua cabeça explodir. Ela vê uma barra de metal caída no chão e percebe uma criança escondida atrás das caixas. Ela lhe diz que o perigo passou e ele pode fugir agora, mas ele está com muito medo para fazê-lo. Ela está prestes a ir chamar Yuji para ajudar, mas uma maldição de alta inteligência aparece e faz a criança de refém. Por um momento, ela considera abandonar a criança para salvar sua vida, mas finalmente, ela larga suas armas e pede a maldição para soltá-lo. A maldição apenas ri e não entrega o garoto. Tendo esperado por isso, Nobara se prepara para a morte, mas só lamenta nunca mais ter visto alguém chamado Saori. No entanto, antes que a maldição possa fazer qualquer coisa, Yuji soca através da parede e corta a mão da maldição para forçar a criança a sair de seu alcance. A maldição escapa, mas Nobara pega a mão decepada, joga um boneco de palha nela e martela um prego amaldiçoado, exorcizando-a imediatamente. Depois de se livrar da maldição, Yuji pergunta por que ela se juntou a Jujutsu Tech. Ela afirma descaradamente ter se juntado porque é a única maneira de se mudar para a cidade sem se preocupar com dinheiro. Em um flashback, descobrimos que Saori era uma garota da cidade que se mudou para a vila dela quando Nobara era muito jovem. Ela era muito bondosa e carinhosa com ela, e elas se tornaram amigas íntimas. No entanto, os moradores locais eram invejosos e desconfiados dela, o que se transformou em paranoia de que ela os desprezava por ser da cidade. Eles a trataram horrivelmente a ponto de ela ser eventualmente expulsa. Depois disso, Nobara sabia que não poderia mais viver em sua cidade natal. No ano seguinte, os calouros são enviados para lidar com um potencial útero de maldição de grau especial que apareceu acima do centro de detenção. Para deixar claro, as maldições são classificadas de acordo com seu poder, variando do grau 4 mais baixo ao grau especial. Normalmente, um feiticeiro em pé de igualdade teria sido enviado para um útero que poderia se transformar em uma maldição de grau especial, mas Gojo está viajando a negócios, então os calouros estão na missão. Eles são escoltados por Kiyotaka Idichi, que os avisa para não lutar sob nenhuma circunstância, sendo seu objetivo apenas procurar e ajudar sobreviventes, já que há 5 detentos ainda lá dentro com o útero. Ele cria um véu que os esconde do público, e Megumi invoca um de seus cães para ajudá-los a detectar quando a maldição está por perto. Eles entram no que deveria ser um dormitório de 2 andares, mas em vez disso vem uma vasta e imensa extensão cheia de canos retorcidos e a porta por onde entraram desapareceu. Megumi percebe que estão dentro de um enorme domínio inato criado pela poderosa maldição. Logo, eles encontram os corpos mutilados de 3 detentos, um deles sendo o filho de uma mãe aflita, esperando por ele lá fora. Yuji quer levar o corpo com eles para entregar à mãe, mas Megumi afirma que eles devem deixá-lo para trás para ter a melhor chance de sobrevivência. Eles começam a discutir sobre isso, mas Nobara lhes diz para pararem com isso. Hora e lugar, gente. Hora e lugar. Enquanto gritava com eles, ela de repente cai no chão. Megumi fica alarmado, pensando que seu cachorro deveria tê-los alertado sobre a maldição, mas se vira para vê-lo morto e esmagado contra a parede. Aí já é demais, deixem o cachorro em paz.
Megumi diz a Yuji que eles precisam escapar por enquanto e podem voltar para Nobara, mas interrompe a frase no meio quando um arrepio percorre sua espinha. Uma maldição de grau especial aparece entre eles, e nenhum deles consegue se mover. Yuji reúne a vontade para alcançar o demônio do abate, mas a maldição imediatamente arranca sua mão. Ele tenta estancar o sangramento enrolando um cinto firmemente em seu braço, e tenta chamar Sukuna para fora, dizendo que se ele morrer, Sukuna também morrerá. O demônio o corrige, dizendo que ainda há 18 pedaços dele por aí, então ele não está preocupado, mas como Yuji não tem controle sobre seu corpo, ele pode fazer o que quiser. No entanto, se ele deixar Sukuna assumir o controle, ele matará Megumi e Nobara antes que esta outra maldição possa. Sem opções, Yuji diz a Megumi para encontrar e escapar com Nobara, e depois de fazê-lo, enviar-lhe algum tipo de sinal para que ele possa passar o bastão para Sukuna. Megumi recusa a princípio, mas acaba cedendo. Ele invoca Nil, um Shikigami voador, para escapar e libera seus cães demoníacos para farejar. Enquanto isso, Yuji tenta o seu melhor para enfrentar a maldição sem ter ideia de como usar energia amaldiçoada. Obviamente, ele é jogado como um brinquedo, e quando tenta suportar sua explosão de energia, os dedos da outra mão começam a desintegrar, pensamentos de medo e arrependimento o invadem. Ele está prestes a desistir quando tem uma revelação. Maldições se manifestam das emoções da humanidade, então ele canaliza todo o medo, ódio e arrependimento que está sentindo agora em seu punho para liberar energia amaldiçoada. Ele avança em direção à maldição com seu punho energizado, mas a maldição simplesmente bloqueia seu soco com a mão. Felizmente, ele ouve os uivos dos cães divinos de Megumi, e percebe que ele está sinalizando seu retorno seguro. Ele deixa Sukuna assumir o controle, e a maldição imediatamente detecta a mudança de poder e fica nervosa. Em vez de atacar a maldição, Sukuna planeja maneiras de sacanear Yuji, mas sabe que não pode ir direto para Megumi porque ele simplesmente voltaria ao normal. Em vez disso, ele pensa em atrair esta maldição para matar Megumi. No entanto, a maldição não o segue quando ele pede muito educadamente e tenta atacá-lo. Ele regenera as mãos de Yuji, bloqueia a maldição e começa seu ataque brutal contra ela. Ele acaba cortando os membros da maldição e pregando-os na parede. A maldição recupera seus membros para encará-lo novamente, parecendo bem satisfeita consigo mesma. Então Sukuna decide que é hora de mostrar a ela. E ao Yuji, o verdadeiro Jujutsu. Ele usa uma técnica amaldiçoada, expansão de domínio, para criar seu próprio domínio, o Santuário Malévolo. A maldição é picada em pedacinhos só de olhar. Sukuna tira um de seus dedos do corpo da maldição e se retira antes que ela se desintegre por completo. Ele resmunga para Yuji que o trabalho está feito e que se ele pretende trocar, é melhor fazer isso agora. Minutos se passam, e não há resposta para a satisfação de Sukuna. Megumi sente o domínio inato da maldição de trança especial se fechando, então tudo o que resta é Yuji retornar em segurança. Outro arrepio percorre sua espinha, e ele percebe que Sukuna está atrás dele. Sukuna o informa com um tom sarcástico que Yuji está com problemas para trocar de volta com ele, mas é só uma questão de tempo até que ele consiga. Então, Sukuna o faz de refém, enfiando a mão em seu peito e arrancando seu coração, já que ele não precisa dele para continuar usando este corpo, mas Yuji morrerá se voltar. Como medida extra, ele engole o dedo que obteve da maldição. Em seguida, ele deseja matar Megumi só de sacanagem. Megumi acredita que Yuji voltará assim que puder e que, embora Sukuna não precise do coração para viver, isso deve tê-lo enfraquecido significativamente. Ele decide tentar fazer Sukuna pensar que precisa curar o coração para lutar, para que Yuji possa recuperar o controle do corpo. Ele solta Nu nele, e também o enfrenta com as próprias mãos, mas Sukuna desvia de todos os seus movimentos como se estivesse brincando de lutar com uma criança. Ele invoca Orochi, uma serpente gigante, para agarrar Sukuna. E os dois Shikigami tentam atacá-lo em grupo, mas ele imediatamente destrói a cobra e aparece atrás de Megumi para arremessá-lo pelo centro de detenção. Nu voa até ele e lhe proporciona um pouso seguro. Tendo perdido seu cão divino branco e Orochi, ele libera Nu antes que este também seja destruído. Sukuna reconhece que Megumi usa sombras para criar seus Shikigami, diferente da técnica típica de talismãs. Ele acha interessante e diz que foi um desperdício de seu talento fugir da maldição de grau especial antes. Ele pergunta por que Megumi está arriscando a vida por Yuji, que não parece valer tanto assim. Megumi pensa numa garota de olhos gentis que uma vez lhe disse que se tivesse tempo para amaldiçoar pessoas, ela usava esse tempo para pensar em seus entes queridos. Apesar de ser uma boa pessoa em todos os aspectos, ela teve um destino trágico e injusto. Desde então, Megumi decidiu salvar pessoas boas e dar-lhes justiça em suas vidas, e é por isso que ele está lutando tão arduamente por Yuji. Ele se prepara para lutar com uma força recém-descoberta, mas para quando percebe as marcas de Sukuna sumirem. Megumi avisa Yuji que nunca se arrependeu de ter salvado sua vida, mesmo sendo perigoso, porque sabia que ele era uma boa pessoa. Yuji, que recuperou o controle do corpo, o agradece e diz a ele e a Nobara para viverem uma vida longa, enquanto sangra profusamente. Em segundos ele cai de joelhos e morre, tudo isso enquanto dá um sorriso caloroso. Assim que Gojo retorna à cidade, Kiyotaka lhe relata os eventos no necrotério. Gojo suspeita que os superiores usaram a maldição de grau especial e sua ausência a seu favor, enviando os calouros para uma missão para a qual estavam claramente despreparados, na esperança de matar Yuji, já que não gostaram da decisão de suspender sua sentença de morte indefinidamente.
O pensamento o irrita tanto que ele considera matar todos os superiores, o que apavora o pobre Kiyotaka. Para seu alívio máximo, a médica da escola, Shoko Ieiri, entra na sala e dissipa a tensão. Ela tira um lençol do corpo morto de Yuji, ansiosa para dissecá-lo e examiná-lo. Enquanto isso, Megumi e Nobara lamentam a perda de seu camarada na escola. Eles são abordados por uma veterana do segundo ano, Maki Zenin, que repreende Megumi por chamá-la pelo sobrenome, mesmo que por respeito. Ela é a melhor aluna em manusear ferramentas amaldiçoadas. Ela é seguida por outros 2 alunos do segundo ano, um panda falante chamado Panda e um usuário de fala amaldiçoada, que só fala em ingredientes de onigiri, chamado Toge Inumaki. Panda se desculpa pelo momento inoportuno, mas os convida a participar do evento de intercâmbio entre escolas irmãs de Kyoto. Normalmente, envolve os alunos do segundo e terceiro anos, mas os do terceiro ano estão suspensos por algum motivo. É um evento anual de 2 dias, em que alunos selecionados de ambas as escolas se encontram e participam de uma competição proposta pelos 2 diretores. Megumi e Nobara concordam em participar e receber treinamento para isso. Enquanto tudo isso acontece, um monte de coisa está rolando dentro do corpo de Yuji. Sukuna senta-se em um trono extravagante no topo de uma pilha de carcaças e olha para Yuji, que grita com ele por tê-lo matado. Ele tenta acertar um golpe em Sukuna, mas, claro, falha, e Sukuna acaba sentando-se nele enquanto explica que estão em seu domínio inato. Ele quer reviver Yuji, alegando ter algo que quer ver por si mesmo agora, lembrando-se de Megumi se preparando para seu segundo ataque. Ele propõe um pacto, Sukuna o revive, desde que Yuji o deixe usar seu corpo por 1 minuto após acordar e não se lembre de nada do pacto depois. Yuji rejeita, pois não confia nele para usar o corpo depois de ver o que ele fez da última vez. Então, Sukuna promete não machucar ninguém durante aquele 1 minuto, garantindo que, uma vez que um pacto é feito entre feiticeiros Jujutsu, quem o quebra é punido. Yuji finge concordar no início, mas essencialmente diz, era brincadeira, e exige que ele os reviva sem condições. Eles chegam a um acordo para lutar até a morte e o vencedor decide as condições. Imediatamente após concordarem com a luta, Sukuna corta a cabeça de Yuji ao meio. Enquanto isso, o nervoso Kiyotaka de alguma forma se encontra sozinho em uma sala com Gojo, que começa um monólogo sobre por que ele começou a ensinar. É claro ver como os que estão no topo são conservadores e covardes, então ele acredita que uma revolução no mundo Jujutsu está há muito tempo atrasada. Ele poderia matar todos os superiores, mas eles seriam substituídos pelo mesmo tipo de gente, e isso antagonizaria Gojo a ponto de ele não ter mais nenhum apoiador. Em vez disso, ele escolheu educar jovens feiticeiros promissores para que eles possam trazer a mudança quando tiverem idade. Shoko os chama quando está pronta para começar a dissecar, mas para a surpresa de todos e a leve decepção de Shoko, Yuji se levanta e os cumprimenta. Mais tarde, Gojo pede a Shoko para deixar Yuji listado como morto nos registros, para lhe dar tempo de reconstruir sua força antes que ele seja alvo novamente. Ele planeja que Yuji faça seu retorno a tempo para o evento de intercâmbio entre escolas irmãs de Kyoto, daqui a 1 mês e meio. Enquanto Megumi e Nobara treinam sob a supervisão dos veteranos do segundo ano, Gojo se encarrega de treinar Yuji secretamente. Segundo ele, Yuji é melhor em combate corpo a corpo do que os outros calouros, mas precisa aprender o conhecimento básico de Jujutsu e como controlar a energia amaldiçoada. Primeiro, ele demonstra um conceito importante usando 2 latas de suco. Ele empurra uma das latas com grande força e torce a outra simultaneamente, explicando que usou energia amaldiçoada na primeira e uma técnica amaldiçoada na outra. Isso não faz o menor sentido para Yuji, então Gojo compara a energia amaldiçoada à eletricidade e as técnicas amaldiçoadas a eletrodomésticos. Controlar a energia amaldiçoada pura é difícil e bruto, assim como a eletricidade, mas ela pode ser aproveitada e canalizada para realizar tarefas com eletrodomésticos. Da mesma forma, técnicas amaldiçoadas podem ser usadas canalizando energia amaldiçoada para criar efeitos poderosos e controlados. Yuji fica animado para aprender técnicas amaldiçoadas, mas Gojo esvazia seu entusiasmo ao apontar que os feiticeiros nascem com suas técnicas amaldiçoadas, exceto pelo uso de Shikigami e a criação de barreiras simples. Em vez disso, Yuji deve se concentrar em integrar a energia amaldiçoada ao seu estilo de luta. Ele se lembra de que já havia conseguido fazer isso uma vez ao enfrentar a maldição de grau especial no centro de detenção, então Gojo lhe diz para tentar de novo. Ele soca a mão, mas não há energia amaldiçoada por trás. Gojo explica que ele provavelmente criou toda aquela energia amaldiçoada porque estava transbordando de emoções negativas no centro de detenção, mas ainda precisa treinar para criar energia amaldiçoada na menor faísca de emoção e também para não desperdiçá-la quando estiver explodindo com elas. Yuji vai treinar assistindo a uma quantidade infinita de filmes com diversas emoções, na companhia de um boneco de cadáver amaldiçoado, que é ativado para atacá-lo sempre que para de receber um fluxo constante de uma quantidade definida de energia amaldiçoada. O primeiro objetivo é que ele assista a um filme inteiro sem despertar o boneco, treinando efetivamente para manter uma saída constante de energia amaldiçoada, não importa quais emoções ele sinta. Lentamente, Gojo aumentará a quantidade definida de energia amaldiçoada que o boneco precisará para permanecer calmo. Antes de sair, ele pergunta a Yuji se ele conversou com Sukuna enquanto estava morto, especificamente se fez algum pacto ou contrato com ele, ao que Yuji responde que acha que eles conversaram sobre algo, mas não consegue se lembrar o que era.
Depois disso, ele deixa Yuji para trabalhar duro em seu exercício de maratona de filmes. Kiyotaka leva Gojo para seu encontro com o diretor. Gojo diz a Kiyotaka para parar o carro, desce e manda ele continuar dirigindo sem ele. Kiyotaka decide que é melhor não fazer perguntas e se apressa em ir embora. Pouco depois de o carro sumir de vista, Gojo é atacado por uma aberração de um olho só. A aberração cria um mini vulcão ao lado de Gojo, e o atinge com lava em brasa, queimando tudo ao redor. A aberração resmunga que lidar com Gojo foi fácil, mas a fumaça recua lentamente para mostrar que Gojo ainda está lá, de pé, absorvendo a lava ao seu redor. Ele percebe que a aberração é um espírito amaldiçoado que, de alguma forma, consegue se comunicar claramente e é provavelmente mais forte do que Sukuna. O espírito lança pequenas criaturas voadoras chamadas insetos de brasa nele, que Gojo bloqueia bem antes que o atinjam. Elas emitem um som irritante antes de explodirem em chamas. Em seguida, o espírito se aproxima para incendiá-lo ao tocá-lo, e novamente pensa, erroneamente, que derrotou Gojo. Vê-lo ainda vivo espanta o espírito, pois ele tem certeza de que o tocou, dizendo que tocou o infinito que existe entre ele e o espírito. Como uma demonstração ao vivo, ele pede ao espírito para tocar sua mão. O espírito estende a mão para tocá-lo, mas é incapaz de fechar completamente a lacuna entre eles. Gojo explica que sua mão não foi realmente parada, mas fica mais lenta quanto mais se aproxima da sua. Gojo preenche a lacuna para o espírito, entrelaçando seus dedos com os dele, e então lhe dá um soco surpresa. Depois disso, é uma luta unilateral onde Gojo dá uma surra no espírito. Enquanto o espírito se recupera de um dos golpes, Gojo desaparece da cena para verificar Yuji, que ele encontra completamente absorto no filme, mas sem ativar o boneco de cadáver amaldiçoado. Mesmo quando ele fala com Gojo, o boneco amaldiçoado não é ativado, provando que ele aprendeu a controlar sua energia amaldiçoada em um ritmo extraordinário. Impressionado, Gojo leva Yuji de volta para onde o espírito está para deixá-lo presenciar o ápice das técnicas Jujutsu, a expansão de domínio, O espírito amaldiçoado reconhece Yuji como o receptáculo de Sukuna, e se pergunta qual é a jogada de Gojo. Parece que o espírito está ali para agir em uma grande agenda que envolve tornar Gojo incapaz de lutar e fazer Yuji e Sukuna se juntarem à sua causa, seja ela qual for. Isso o faz suspeitar que Gojo já descobriu seus planos e trouxe Yuji, porque sabe que o espírito não pode matá-lo. No entanto, Gojo nega tê-lo trazido como escudo, e afirma que só o trouxe para uma aula extracurricular, chegando a sugerir que não há perigo porque o espírito é fraquinho. Isso enfurece o espírito, fazendo-o explodir de raiva, literalmente. Ele usa a expansão de domínio para arrastá-los para seu domínio, chamado Caixão da Montanha de Ferro. Como qualquer bom professor faria, Gojo começa a explicar a Yuji que domínios são paisagens imbuídas de técnicas amaldiçoadas, criadas por um enorme consumo de energia amaldiçoada. Embora venha com um grande custo de energia amaldiçoada, estabelecer seu domínio traz muitos benefícios. O feiticeiro recebe um bônus automático em atributos devido aos fatores ambientais do domínio, e todas as técnicas amaldiçoadas imbuídas dentro do domínio são garantidas a atingir seu alvo. No entanto, existem maneiras de lidar com isso. A primeira é bloqueá-lo com sua própria técnica amaldiçoada. A segunda é escapar do domínio, o que geralmente é impossível. Finalmente, o último método é estabelecer seu próprio domínio, porque quando dois domínios são estabelecidos, o mais refinado domina. É quando Gojo tira sua venda para revelar seus vibrantes olhos azuis e usa a técnica de domínio para abrir seu domínio do vazio infinito. Ele saúda seus convidados espíritos amaldiçoados ao mundo interior do ilimitado, uma expansão sem fim que subjuga suas vítimas à sensação paralisante de infinitos. Um espírito não pode fazer nada e fica essencialmente congelado no lugar. Gojo diz que poupará o espírito porque tem perguntas a fazer e arranca a cabeça dele. Seu domínio se estilhaça depois disso, e ele pisa na cabeça ainda viva, mas atordoada, para perguntar quem enviou o espírito amaldiçoado atrás dele. O espírito se recusa a responder. Enquanto o interroga, uma planta enorme brota do chão e um canteiro de flores se espalha ao redor. Tanto Gojo quanto Yuji ficam cativados pela beleza das flores e se distraem. No entanto, Gojo sai do transe rapidamente, percebendo que é uma técnica amaldiçoada que diminui sua vontade de lutar. Mas é tarde demais, pois outro espírito amaldiçoado agarra o cabeça de vulcão e escapa. Gojo ignora como algo sem importância por enquanto, e diz a Yuji que quer que ele e seus colegas fiquem fortes o suficiente para lutar contra espíritos amaldiçoados tão poderosos. Eles aumentarão o ritmo de suas aulas, fazendo-o assistir a mais filmes e lutar com Gojo durante o próximo mês. Depois disso, ele assumirá missões mais difíceis para aprender com o combate prático, para que possa mostrar seus novos truques no evento de intercâmbio. Que coisa emocionante. É o dia da chegada do diretor e dos alunos de Kyoto. Os veteranos do segundo ano discutem entre si como estão nervosos com a possibilidade de estarem colocando os calouros em perigo, porque o diretor de Kyoto é um dos superiores envolvidos na decisão de fazer os calouros lidarem com a crise do centro de detenção. No entanto, Maki pensa que Yuji era o verdadeiro alvo. Então, agora que ele está morto, não há nada com que se preocupar em relação aos outros dois. Na verdade, eles deveriam se preocupar mais com os alunos que parecem ter uma paixão por importunar os alunos de Tóquio.
Falando no diabo, dois alunos de Kyoto, um brutamontes chamado Todo e a irmã gêmea de Maki, chamada Mai Zenin, se aproximam de Megumi e Nobara. De cara, Mai os provoca, sugerindo que eles não se importam e na verdade estão felizes que seu colega Yuji morreu, já que ele era basicamente um meio monstro se passando descaradamente por um feiticeiro Jujutsu. Todo diz a ela para calar a boca sobre tudo isso, porque tudo o que ele está interessado em saber é se esses calouros são aptos a substituir Okotsu. Um outro aluno do segundo ano que não vimos porque ele está fora a trabalho. Em um confronto que quase parece uma cena de comédia, Todo arruma briga com Megumi por causa de sua preferência chata por mulheres, enquanto Mai impede Nobara de interferir. Conhecendo Todo como o especialista em combate corpo a corpo que exorcizou 5 maldições de primeiro grau e uma de grau especial durante o ataque terrorista Jujutsu do ano passado, orquestrado pelo usuário de maldições Geto, Megumi tenta manter alguma distância enquanto luta com ele. No entanto, antes que ele possa aumentar o nível, Todd usa sua fala amaldiçoada para fazer Todo parar no meio do caminho, e Panda o força a sair do alcance de luta. Sentindo que Megumi estava prestes a mostrar suas verdadeiras capacidades, Todo diz que aguarda ansiosamente o evento de intercâmbio e recua. Enquanto isso, Nobara e Mai também entram em uma briga, que termina com Nobara derrotada e caída no chão, enquanto Mai aponta uma arma para ela. Maki entra para defender Nobara, e as irmãs entram em uma briga, da qual aprendemos que Mai mal tem técnicas amaldiçoadas e só consegue imbuir objetos com energia amaldiçoada, enquanto Maki não tem nenhuma energia amaldiçoada. Enquanto elas discutem, Nobara se levanta e prende os membros de Mai em um golpe. Felizmente a situação não escala mais, porque Todo diz a Mai que eles precisam ir se quiserem chegar a tempo para uma atividade turística. Enquanto Nobara e Maki caminham juntas, Nobara pergunta a Maki se é verdade que ela não tem energia amaldiçoada. Maki admite e explica que precisa daqueles óculos para ver maldições e usa exclusivamente armas já imbuídas com energia amaldiçoada para lutar. Ela está treinando para ser uma feiticeira Jujutsu por despeito de sua família, que passou anos menosprezando-a. Enquanto isso, Gojo se encontra com o diretor Gakugandi, que esperava se encontrar com o diretor Masamichi, para abordar seu envolvimento no plano de matar Yuji. Ele menciona as 2 maldições de grau especial que o atacaram outro dia. O ataque terrorista Jujutsu do ano passado por Suguru Geto, o poder inacreditável de alguns alunos como Okotsu, e o surgimento do receptáculo de Sukuna, para destacar como a atitude conservadora e o muro de estatutos tradicionais que os superiores construíram para conter o poder vai sair pela culatra e Gojo não será o único a lutar contra eles em breve. Em outro lugar em Tóquio, um estudante tímido e impopular chamado Junpei Yoshinu é horrivelmente intimidado por um grupo de delinquentes que falsamente o acusam de olhar de forma inadequada para uma estudante. Em nome da justiça, eles o espancam até que seu uniforme esteja esfarrapado e ensanguentado enquanto ri de sua miséria. Um dia, ele matou aula para assistir a um filme no cinema, mas, infelizmente para ele, os mesmos valentões estão sentados nas poltronas à sua frente. Eles conversam alto e grosseiramente durante todo o filme, como se fossem os donos do lugar. De repente, uma pessoa com longos cabelos grisalhos aparece atrás deles, e lhes diz para terem modos antes de matá-los e deixar para trás seus corpos perturbadoramente desfigurados. Junpei vai atrás da pessoa para confrontá-la e pergunta se há alguma maneira de ele também fazer o mesmo com as pessoas. Feiticeiro Jujutsu tem acesso à cena do crime antes da polícia, e o dia é enviado com um supervisor, um feiticeiro de grau 1, Kento Nanami, para investigar a cena. Kento é um professor estoico, estritamente metódico e difícil de ler, comparado a Gojo, e dá a Yuji um tempo difícil enquanto ensina sobre resíduos de maldição, que são rastros falsos de energia amaldiçoada deixados após o uso de uma técnica amaldiçoada. Depois de procurar com atenção, Yuji nota um rastro deixado pelo usuário da maldição, que eles seguem para rastrear o responsável. Eles suspeitam que um espírito amaldiçoado está por trás do incidente, porque não havia ninguém visível no cinema nas imagens da câmera de segurança, exceto por outro estudante comum do ensino médio. Eles são eventualmente confrontados por 2 maldições, e então Nanami delega uma maldição para cada um deles. Enquanto luta contra sua maldição, ele explica monotonamente que sua técnica amaldiçoada permite criar à força um ponto fraco nos corpos de seus inimigos, no ponto de proporção de 7:3, em uma linha invisível que atravessa o comprimento de seus corpos, permitindo-lhe desferir golpes severos, mesmo em oponentes mais fortes. Ele demonstra a técnica cortando os membros de sua maldição ao atingir os pontos fracos de uma só vez. Yuji percebe que ele conseguiu derrotá-la sem sequer desenrolar sua lâmina e usando a parte de trás dela. Yuji enfrenta sua própria maldição e usa um movimento que desenvolveu com a ajuda de Gojo durante o treinamento, chamado Punho Divergente. Gojo notou que há um atraso entre seus golpes e a energia amaldiçoada, permitindo-lhe transformar um golpe em 2 impactos. Ele abre um buraco no corpo da maldição com seu punho divergente. Nanami se distrai assistindo e percebe que ainda precisa usar sua técnica amaldiçoada. Mas ele nota um relógio na mão da maldição e diz a Yuji para não exorcizar o oponente, pois suspeita que estavam lutando contra humanos o tempo todo. Uma investigação da Shokou confirma a suspeita dele. Ela o informa que os corpos das vítimas foram modificados estruturalmente por alguma técnica amaldiçoada, exatamente como os das vítimas mortas no cinema.
Ela nota que a técnica parece ter modificado a natureza do tronco cerebral deles, o que pode ter causado confusão e os permitido usar energia amaldiçoada. No fim, ela tenta confortar Yuji, dizendo que morreram de choque pela modificação intensa dos corpos, então ele não os matou. Após a ligação, Nanami e Yuji percebem que enfrentam um inimigo barra pesada e se preparam para ir com tudo. Enquanto isso, a pessoa misteriosa de cabelo grisalho se apresenta como Mahito e leva Junpei para o subterrâneo para responder às suas perguntas. Ele explica que existem espíritos amaldiçoados especiais, chamados aparições potenciais de grau especial, que se formam a partir dos medos coletivos das pessoas, como a Bloody Mary e a Raposa de 9 Caudas. Isso não se restringe apenas ao medo coletivo de fantasmas de contos de fadas, mas também se estende à força destrutiva da natureza, o que levou à formação de espíritos amaldiçoados, poderosos e sábios, além da imaginação. Mahito explica que ele também tem uma maldição assim, nascida do ódio e medo das pessoas. No dia seguinte, Nanami relata que está perto de rastrear o esconderijo do alvo. Enquanto isso, Yuji e Kiyotaka precisam investigar o outro estudante na cena, Junpei, pois ele é suspeito de ser um feiticeiro Jujutsu maligno por trás do incidente. Depois que Yuji sai, Kiyotaka pergunta a Nanami se ele já encontrou o esconderijo, ao que ele responde, claro que sim, mas prefere não envolver Yuji, que ainda é tão jovem, numa operação tão perigosa. Junpei e Mahito continuam a conversar sobre como odeiam humanos. Mahito mostra a ele um de seus experimentos, uma grande massa roxa amorfa com olhos, e explica que quer saber o quão grande ele pode fazer um humano. Ele entrega outro de seus sujeitos a Junpei. Com este, ele testou o quão pequeno pode fazer humanos. Ele fica impressionado com a calma e apatia de Junpei ao vê-los. Junpei explica que sabe mais do que ninguém como os humanos podem ser, então é indiferente ao ver pessoas mortas ou sofrendo que não conhece. Vendo todo o ódio dentro dele, Mahito o habilita e alimenta, dizendo para fazer o que quiser com as pessoas, pois ele o acobertará totalmente. Yuji e Kiyotaka encontram Junpei fora de casa, vestindo roupas casuais, o que significa que ele está matando aula há um tempo. Yuji o segue pela rua para esperar até chegarem a um lugar vazio e soltar uma cabeça de mosca, uma maldição de baixo nível, nem mesmo de grau 4, para testar se ele tem poderes Jujutsu. Se tiver, deve ser contido à força imediatamente para ser interrogado sobre o incidente. Enquanto isso, Nanami se infiltra no esconderijo subterrâneo de Mahito. Mahito fica aliviado por não ser Gojo Satoru, enquanto Nanami espera terminar isso rápido porque não quer fazer hora extra. Ele nota as semelhanças entre Mahito e Gojo, especificamente sua natureza superficial e frívola, que mascara sua força sinistra e poderosa. Ele corta um dos braços de Mahito usando sua técnica de proporção. No entanto, Mahito o regenera rapidamente, explicando que possui a técnica amaldiçoada, transfiguração ociosa, para alterar a forma da alma. O corpo é uma mera projeção da alma, e sua forma depende da forma da alma. Então ele não está curando, está simplesmente mantendo firmemente a forma de sua alma. Ele mostra a Nanami alguns de seus espécimes humanos que submeteu a várias transfigurações de alma, dizendo que humanos normais são difíceis de trabalhar porque geralmente morrem no processo. Ele se pergunta se é o mesmo para feiticeiros Jujutsu, implicando que quer fazer de Nanami uma de suas cobaias. Imperturbável, Nanami verifica a hora no relógio e percebe que já são 17 horas e 30 minutos. E seu expediente termina às 6, então ele precisa resolver isso antes de tudo, a qualquer custo, para evitar hora extra. Junpei chega em casa e encontra um de seus professores, sentado no portão da frente. Aparentemente, esperando por ele, o professor o envergonha por não ter comparecido aos funerais de seus 3 valentões, chamando-os de amigos. A sugestão o provoca tanto que sua mente entra em espiral por toda a tortura que aqueles supostos amigos lhe infligiram, e ele se enche de raiva e ódio pelo professor. Lembrando da promessa de Mahito, ele está prestes a amaldiçoar o professor quando Yuji, de repente, pula da esquina para pegar a cabeça de mosca que foi acidentalmente libertada por Kiyotaka, apesar de haver outra pessoa perto de Junpei. Enquanto pega a maldição, Yuji nota Junpei olhando para ela, indicando que ele pode vê-la. Depois de enganar o professor para deixá-los sozinhos, ele pede a Junpei para ir com ele porque tem algumas perguntas. A luta subterrânea continua enquanto Nanami desvia do espécime humano que Mahito usa para atacá-lo, aumentando e alterando sua forma. Em certo ponto, ele acaba em cima da cabeça do espécime, que geme fracamente por ajuda e começa a chorar. Ele se lembra de Shoko dizendo que, uma vez transfigurado, um humano não pode ser revertido ao normal. Então a melhor opção é acabar com o sofrimento deles matando-os. Ele limpa a lágrima do rosto e ignora as provocações de Mahito, afirmando que não deixa seus sentimentos pessoais interferirem no trabalho. No entanto, Mahito vê através da fachada e consegue sentir sua alma tremendo. Ele usa esse momento de vulnerabilidade para aprender sua alma, e recua antes que ele possa revidar, transformando sua metade inferior em pernas de cervo para maior velocidade. Por sorte, a alma de Nanami estava protegida por alguma energia amaldiçoada, mas se Mahito o tocar mais algumas vezes, sua alma estará sob seu controle.
O relógio bate 18 horas, forçando Nanami oficialmente a fazer hora extra. Isso ativa um pacto baseado no tempo, liberando sua energia amaldiçoada total que estava deliberadamente suprimida antes. Ele usa sua técnica de proporção na parede para fazê-la desabar, forçando Mahito a se concentrar em desviar dos escombros caídos quando Nanami, de repente, aparece na frente dele e corta uma de suas pernas. Depois disso, ele anuncia que é hora de recuar e que podem continuar isso se ambos sobreviverem para se encontrarem novamente. Enquanto isso, Yuji está com Junpei, mas não consegue atender a ligação de Kiyotaka porque está ocupado pegando a outra maldição solta. Junpei o observa cuidadosamente, notando o padrão em espiral no botão dele, e se lembra de Mahito, dizendo para ser amigável com quem os usa porque são feiticeiros Jujutsu. Yuji fica impaciente e decide interrogá-lo ele mesmo. Ele pergunta se Junpei viu algo estranho no cinema antes dos assassinatos, mas ele nega ter visto algo e afirma que só começou a ver maldições depois do incidente. Yuji, satisfeito com a resposta, pergunta se podem esperar pelo chefe para mais perguntas. Acreditando em sua inocência, ele inicia uma conversa com Junpei para conhecê-lo. Eles se dão bem discutindo filmes porque Junpei é um cinéfilo, e Yuji foi forçado a assistir muitos durante seu treinamento. Enquanto compartilhava apaixonadamente sua análise de um filme de terror, a mãe de Junpei se aproxima para ver o filho com Yuji e pergunta se ele é um amigo, ao que Yuji responde com entusiasmo que, mesmo tendo acabado de conhecê-lo, espera que possam ser. Ele fica para o jantar e começa a contar histórias engraçadas sobre sua infância e os tempos de escola, que a mãe de Junpei acha hilárias e não consegue controlar o riso, ou talvez seja só porque ela bebeu demais, né? Essa mulher literalmente entrega um prato a Yuji e pede para ele fazer algo engraçado com ele. E de alguma forma esse maluco acaba interpretando uma cena de filme, o que deixa Junpei super animado. Eles conversam um pouco sobre isso antes de decidirem assistir ao filme juntos, após o que Yuji vai embora. O desastre acontece naquela noite, no entanto, e no dia seguinte, Nanami informa a Yuji que a mãe de Junpei está morta. Ele está totalmente confuso sobre como isso pôde acontecer, pois ela estava perfeitamente bem ontem. Nanami lhe diz que alguém deixou um dos dedos não selados de Sukuna na mesa onde ela estava dormindo, o que resultou em um monte de espíritos amaldiçoados sendo atraídos. Um deles acabou matando-a. Mas, surpreendentemente, quando os feiticeiros Jujutsu chegaram à cena, o quarto estava limpo, e a mãe de Junpei, ou o que restou dela, estava deitada na cama, coberta com um cobertor. Yuji pergunta a Nanami como Junpei estava se sentindo, mas ele responde que Junpei estava desaparecido e essa é uma notícia muito preocupante, e ele diz a Yuji para encontrar Junpei e garantir que ele não faça nada precipitado. Junpei, no entanto, já foi longe demais agora. Quando ele encontrou sua mãe morta na cozinha, seu coração estava partido. Mahito, que foi o responsável por colocar o dedo lá para orquestrar esse incidente, chegou à casa dele e acabou o consolando e manipulando para que ganhasse poderes amaldiçoados e se vingasse das pessoas que o haviam prejudicado. Na manhã seguinte, Junpei era uma pessoa diferente. Ele perdeu todos os seus sentimentos e era uma casca vazia da pessoa que costumava ser. Ele caminhou lentamente até sua escola, que estava envolta por um misterioso domo escuro, e entrou no auditório, onde os veteranos estavam sendo premiados por suas conquistas. Todos os outros alunos na sala estavam nocauteados, exceto o veterano que o intimidava e o professor que o via ser intimidado, mas nunca disse uma palavra para defendê-lo. Ele passa pelos alunos inconscientes e pelo professor, enquanto o professor tenta detê-lo. Mas Junpei está cansado de ser o beta a vida toda, e ascendeu ao nível de um Chad. Ele caminha em direção ao veterano e pergunta se foi ele quem deixou o dedo em sua casa, mas o veterano obviamente não tem ideia do que ele está falando. Junpei, no entanto, decidiu que está farto deste mundo e de todas as pessoas desprezíveis nele, e está pronto para acabar com a vida desse idiota. Ele pica o veterano com sua habilidade amaldiçoada, e imediatamente as mãos dele começam a ser envenenadas. Seu corpo inteiro fica fraco e manchas azuis cobrem seu rosto, enquanto Junpei caminha em sua direção e o soca direto no rosto. O veterano cai no chão enquanto Junpei o espanca sem dó nem piedade, dizendo que ele vai morrer independentemente de ter tido participação no assassinato de sua mãe ou não, pois já lhe causou dor suficiente para várias vidas. Ele usa seus poderes para levantar o veterano, estrangulando-o, mas de repente os portões se abrem e Yuji chega ao auditório, dizendo a Junpei para parar, mas ele imediatamente percebe que não é o amigo que conhecia, transformado em algo muito mais maligno. Yuji persegue Junpei para fora do auditório, atingindo-o com seus melhores socos divergentes, mas Junpei os bloqueia invocando um Shikigami de água viva chamado Moondrags, que absorve a força de todos os ataques contundentes quando ele está dentro dele. Junpei avisa Yuji para ficar fora de seu massacre na escola, mas é claro que ele não ouve, então Junpei o cerca com uma água-viva para subjugá-lo até que possa matar quem quiser. Assim que ele está prestes a sair, Yuji rompe da massa de tentáculos e soca Moondrags, fazendo o Shikigami e Junpei caírem pela janela. No meio da queda, ele se pergunta por que o veneno de Moondrags não tem efeito em Yuji. Yuji pula atrás dele e Junpei tenta atingi-lo no ar com 2 tentáculos com espinhos, mas Yuji os desvia no ar e os empurra para baixo.
Ele soca Junpei bem no rosto, fazendo-o cair de bunda. Yuji tenta fazê-lo cair na real, dizendo que ele está fazendo ginásticas loucas para justificar suas ações e que deveria se perguntar se todo esse pecado vale a pena para desistir da vida feliz que tinha com a mãe antes. Isso faz Junpei começar a chorar e gritar que ele precisa acreditar que as pessoas não têm coração, porque se tivessem, significaria que as pessoas o amaldiçoaram e a sua mãe com esses corações. Ele libera 2 tentáculos em direção a Yuji, que recebe o golpe para a surpresa de Junpei. Ele pede desculpas a Junpei pelas coisas que disse antes, sem considerar seus sentimentos. E Junpei pede a ele para entrar para a Jujutsu Tech, onde certamente receberá a ajuda de alunos e professores talentosos para ficar mais forte e encontrar quem amaldiçoou sua mãe. Assim que Junpei está prestes a se render, Mahito aparece na frente deles e prende Yuji na parede, transformando seu braço bizarro. Yuji grita para Junpei fugir dele, mas ele mantém sua posição e tenta dizer que Mahito é uma boa pessoa. De repente, ele sente a mão fria de Mahito em seu ombro e seu coração dispara. Mahito ri que Junpei é tão burro quanto todo mundo, e usa a transfiguração ociosa nele para desfigurá-lo em uma maldição cinzenta e feia. Depois disso, ele solta Yuji para começar o segundo round da luta. Yuji não tem intenção de lutar com ele, e em vez disso, agarra Junpei enquanto grita por Sukuna, prometendo fazer qualquer coisa em troca de Sukuna, para que ele transforme Junpei de volta ao seu eu normal. Sukuna recusa categoricamente, e tudo o que Yuji consegue sentir naquele momento são as 2 maldições malignas rindo dele. O amaldiçoado Junpei agarra fracamente a jaqueta de Yuji e murmura a pergunta: por quê? Antes de cair morto. Furioso, Yuji soca o Mahito que ri, que fica chocado ao se ver sangrar após o golpe. Ele se pergunta como Yuji pôde feri-lo com uma técnica tão simples, e percebe que ele aprendeu naturalmente a forma das almas e como atacá-las diretamente, já que a alma de Sukuna reside constantemente dentro dele. Naquele momento, cada célula do corpo de Yuji tem a intenção de matar Mahito. Ele lança um assalto de socos divergentes em Mahito, mas ele evita todos voando com suas asas. A boa notícia é que Yuji tem paciência infinita e continuará atacando até que seu soco acerte. Mas a má notícia é que Mahito decide partir para a ofensiva, transformando seu braço em armas letais. Yuji é forçado a sair do prédio para escapar das lâminas, e ele agarra o braço estendido de Mahito e puxa, na esperança de que haja um limite para o quanto Mahito pode se esticar. De repente, uma dor aguda atravessa suas mãos e ele percebe que Mahito fez crescer espinhos em seu braço. Em vez de soltar como uma pessoa normal, ele puxa ainda mais forte até que Mahito seja arrastado para o térreo. Ele soca o chão para levantar uma nuvem de poeira ao redor deles e usa o obstáculo visual para se aproximar e socar Mahito no estômago. Instantaneamente, Mahito projeta longos espinhos de seu abdômen, que atravessam limpidamente o torso de Yuji. Neste ponto, ele fica frustrado com Yuji por não se transformar em Sukuna, e usa diretamente a transfiguração ociosa na alma de Sukuna. De repente, ele se encontra diante de Sukuna, sentado em um trono sobre uma pilha de crânios. Sukuna essencialmente o chama de barata irritante e o avisa para nunca mais fazer isso antes de chutá-lo de volta ao mundo real. Yuji agarra o rosto de Mahito e bate as cabeças um do outro repetidamente. No entanto, assim que ele o solta, Mahito desaparece e reaparece atrás dele com uma massa gigante fundida ao seu braço. Nanami vem ao resgate assim que ele está prestes a balançá-la. Ele nota o nariz de Mahito sangrando e pergunta a Yuji o que causou isso, ao que ele responde que aconteceu depois que o socou. Nanami percebe que isso deve significar que as técnicas de Mahito não funcionam em Yuji, ou ele tem um motivo para não matá-lo, então ele elabora um plano com essa vantagem em mente. Ele diz a Yuji honestamente que seus ataques não funcionam em Mahito, e que eles deveriam trabalhar juntos para atacar Mahito de todas as direções e exorcizá-lo bem aqui. Mahito transforma seu corpo inteiro em espinhos, mas eles escapam da área de dano e começam a cortar os espinhos. Mahito se transforma em uma versão pequena de si mesmo e corre em outra direção, que é quando Yuji e Nanami chegam à conclusão de que ele acumula energia amaldiçoada antes de mudar de forma. Mahito vomita um monte de humanos transfigurados e os solta em Yuji. Que nojo. Yuji tem dificuldade em lidar com eles porque não consegue se livrar do pensamento de que são humanos, enquanto eles imploram para ele brincar com eles e matá-los. Enquanto isso, Mahito lida com Nanami e rapidamente o prende a uma parede. Ele expressa suas ideias em voz alta de transfigurar Yuji e usá-lo para lutar contra Nanami, mas é interrompido por Yuji que o ataca de cima. Mahito é pego de surpresa porque não esperava que Yuji matasse os humanos transfigurados. Eles usam a abertura para inundá-lo com ataques, o que lhe dará tempo suficiente para mudar de forma. Sem outra opção, Mahito faz a expansão de domínio para prender Nanami, enquanto Yuji é deixado para trás, impotente. Nanami percebe que está em apuros agora porque não pode contar em evitar que Mahito o toque, como costuma fazer, já que todos os ataques dentro do domínio de um feiticeiro são inescapáveis. Após chegar a esse beco sem saída, ele se lembra da época em que parou de ser um feiticeiro Jujutsu por 4 anos porque odiava como esperavam que ele jogasse sua vida fora a qualquer momento. Durante esse tempo, ele foi um corretor de ações em tempo integral, trabalhando sob um lobo impiedoso, um chefe tipo Wall Street.
Seu único objetivo era ganhar tanto dinheiro que pudesse se aposentar aos 40 e viver uma vida luxuosa em um país de baixo custo. Ele passava cada hora acordado ganhando dinheiro, até que um dia, a simpática e sempre sorridente balconista da padaria, onde ele era cliente assíduo, apontou como ele parecia exausto, ao que ele respondeu: "Ah, reverso." Ao ouvir isso, ela admitiu sentir-se oprimida por uma dor constante no ombro, que Nanami sabia ser devido a uma maldição fraca repousando em seus ombros, provavelmente porque ela reprimia suas emoções negativas. Ele disse a ela que sempre achou estranho ser pago tanto para basicamente tornar os ricos mais ricos, enquanto alguém como ela, que trabalhava em uma padaria e prestava um serviço essencial, recebia tão pouco. Depois disso, ele levantou a mão e a cortou horizontalmente no ar para matar a maldição em seus ombros, dando-lhe alívio instantâneo. Enquanto ele saía da padaria, a mulher gritou alegremente: "Obrigada!", o que o convenceu a ligar para Gojo e voltar para Jujutsu Tech para ter um propósito maior na vida. Reviver essa memória faz Nanami parecer o mais contente possível para ele, e ele se entrega à morte nas mãos de Mahito. No entanto, Yuji quebra o domínio por cima e invade. Sukuna desperta e instantaneamente inflige uma ferida letal em Mahito por ousar mexer com sua alma após seu aviso, o que faz seu domínio se estilhaçar. Como já usou a maior parte de sua energia amaldiçoada para criar a expansão de domínio, Mahito usa seu último pedaço de energia para se transformar em um gigante inchado. Yuji avança com um poderoso punho divergente, que com certeza causará grandes danos. No entanto, assim que o atinge, Mahito estoura como um balão e desliza para os esgotos como uma cobra. Nanami imediatamente chama reforços para cercar a área, mas Yuji de repente desaba no chão após finalmente sucumbir aos seus ferimentos. Nanami o leva de volta para Jujutsu Tech para descansar, onde discutem todos os eventos anteriores no necrotério. Nanami agradece a Yuji por salvar sua vida na expansão de domínio, mas Yuji diz que não foi ele quem o salvou, mas Sukuna, que atacou Mahito por capricho por tocar acidentalmente sua alma ao entrar no domínio. Além disso, ele não consegue superar o fato de ter matado pessoas inocentes e lhes tirado suas mortes apropriadas. Nanami o aconselha a não pensar tanto nisso, porque é impossível saber quais mortes são apropriadas para cada pessoa, mas é uma certeza que a morte virá para todos. Sua única preocupação deveria ser um aliado confiável para seus colegas feiticeiros Jujutsu. Enquanto isso, Mahito relaxa no retiro de maldições Nissense com o Sr. Cabeça de Vulcão e Jitu, o cérebro por trás do ataque terrorista Jujutsu do ano passado. Mahito relata que, após tocar a alma de Sukuna, ele está confiante de que devem seguir o plano original de Gitu, de coletar todos os dedos e apresentá-los a Sukuna, mesmo que isso possa aniquilar todas as maldições existentes, incluindo eles. O Sr. Cabeça de Vulcão não se importa, pois as maldições estão destinadas a reaparecer enquanto Sukuna estiver por perto, e a única missão deles é restabelecer as maldições como seres supremos sobre os humanos. Geto parece satisfeito em ouvir isso e lhes diz que a primeira ação deve ser recuperar os 6 dedos que a Jujutsu Tech já possui, já que não estão dispostos a dá-los a Yuji até entenderem quantos ele pode tolerar, e também há a preocupante possibilidade de que simplesmente o matemático. Ele os assegura de que seu plano para que isso aconteça já está em andamento. Na Jujutsu Tech, o dia do evento de intercâmbio entre as escolas irmãs de Kyoto chega, e Yuji está super animado para fazer uma entrada triunfal dos mortos para seus amigos arrasados pela dor. Embora Nanami ache que já será surpreendente o suficiente vê-lo vivo, Gojo joga lenha na fogueira e insiste que eles façam uma encenação elaborada para relançá-lo. Enquanto isso, os alunos de Kyoto, liderados por Yuta Okotsu, um feiticeiro de semi-primeiro grau, chegam ao portão principal e provocam os alunos de Tóquio. Como de costume, Gojo faz uma entrada atrasada, mas estilosa, com um carrinho e lembrancinhas para os alunos de Kyoto. Após entregar os amuletos tribais de lembrança, ele faz um suspense com o carrinho para os alunos de Tóquio e o abre para revelar Yuji, vivo e bem. Yuji faz uma pose e, animado, procura os rostos radiantes de Megumi e Nobara apenas para vê-los perturbados. Gojo vira o carrinho para os alunos de Kyoto e o apresenta como o receptáculo de Sukuna, mas eles estão muito distraídos com as lembrancinhas para lhe dar qualquer atenção. Yuji considera morrer de verdade quando Nobara e Megumi se aproximam e exigem uma explicação, enquanto Nobara segura as lágrimas. Yuji também tenta não chorar ao se desculpar por não ter contado a eles antes. O primeiro desafio do evento de intercâmbio de 2 dias é uma batalha em equipe com o objetivo de derrotar a maldição de 2º grau solta na área. Há também várias maldições de 3º grau e de nível inferior para lidar, e se não houver uma equipe vencedora até o pôr do sol, a equipe que demonstrar mais espírito vence. A única regra é que ferir gravemente ou matar qualquer competidor é estritamente proibido. Os alunos de Tóquio fazem uma reunião à parte para discutir estratégias para o evento. Embora o desafio seja como planejaram, precisam considerar mudar a estratégia por causa da adição de Yuji. Ele explica que é bom em chutes e socos, o que Panda diz que ele já tem de sobra. No entanto, Megumi defende a força de Yuji, afirmando que ele sairia vitorioso, mesmo que todos lutassem contra ele juntos numa briga física. Após finalizar os planos, Megumi pergunta a Yuji se algo aconteceu enquanto ele estava morto de mentira. Yuji tenta negar no início, mas logo admite que algo aconteceu, mas isso só o fez decidir que nunca mais perderia.
Com isso, a equipe de Tóquio se prepara para chutar a bunda de Kyoto. Assim que o evento em equipe começa, a equipe de Tóquio corre para a floresta como um grupo. Conforme planejado, Todo os confronta sozinho. Então Yuji enfia o rosto de Todo nas suas bolas tempo suficiente para o resto se dividir em dois grupos liderados por Panda e Megumi. A ideia é que Todo é forte demais para derrotar a equipe de uma vez só, então eles sacrificam um membro da equipe enquanto os outros fogem. Assim que todos estão fora de vista, Yuji o solta. Mas, surpreendentemente, Todo parece inabalado pelo ataque surpresa. Todo o soca de volta, o que o faz voar contra uma árvore e começa a chutar seu rosto como se fosse um melão até ele desmaiar. Satisfeito com a vitória esmagadora, Todo se prepara para caçar seu próximo alvo, mas Yuji se levanta. Impressionado, Todo tenta julgar sua personalidade perguntando que tipo de mulher ele gosta. Yuji fica exausto com a pergunta, mas responde orgulhosamente que gosta de garotas altas com um bundão. Sua resposta instantaneamente faz Todo reconhecê-lo como um homem de cultura, e ele imagina um universo alternativo de Slice of Life, onde ele e Yuji são grandes amigos que se unem por serem rejeitados por garotas bonitas. A cena o toca tanto que ele começa a chorar e chama Yuji de seu melhor amigo. De repente, balas começam a chover sobre Yuji, mas ele as desvia graças aos seus reflexos ultra rápidos. Enquanto Mai continua atirando nele, a espadachim Miwa o ataca de surpresa, e ele também desvia. Ele rapidamente se vê cercado pelos membros de Kyoto e percebe que querem matá-lo. Todos ficam imóveis até que um aplauso é ouvido, e de alguma forma, Yuji e o arqueiro Kamo trocam de lugar. Todo aparece na frente deles, e Yuji observa os membros de Kyoto brigarem entre si sobre quem vai matá-lo, o que finalmente leva todos, exceto Todo, a recuar. Enquanto isso, os dois grupos de reconhecimento de Tóquio tentam descobrir por que a equipe de Kyoto está aglomerada no mesmo local onde deixaram Yuji, embora a maldição não esteja em lugar nenhum. Ambos os grupos supõem que deve ser porque o diretor de Kyoto, Gakugandi, aquele velho ranzinza, ordenou que a equipe de Kyoto assassinasse Yuji no caos do evento juvenil. Nobara acha o comportamento covarde deles desprezível, mas Panda aponta que ela é tendenciosa porque conhece Yuji pessoalmente, mas para outros feiticeiros, Jujutsu ele é uma ameaça inquietante como receptáculo de Sukuna. Panda e Nobara decidem verificar a segurança de Yuji, enquanto Toji procura a maldição de segundo grau, na esperança de encerrar o evento em equipe antes que a equipe de Kyoto possa matar Yuji. Enquanto isso, Megumi e Maki também retornam ao local de Yuji. No caminho, eles avistam a bruxa voadora Momo, que Megumi derruba eletrocutando-a com as asas carregadas de Nui. Em seguida, ele cruza lâminas com Kamo e Maki com Miwa, para interrogá-los sobre suas intenções assassinas para com Yuji. Kamo nega as acusações com sarcasmo, mas Miwa confidencia a Maki, quando estão sozinhas, que é contra matar Yuji, ao contrário de seus colegas de equipe, e só deseja vencer o evento para conseguir uma boa recomendação para uma promoção porque está cansada de estar sem grana. Maki gosta da atitude dela, e elas concordam em ter uma luta justa no espírito do evento. Enquanto isso, Yuji e Todo travam uma briga física onde Yuji consegue se manter firme por causa de seus movimentos ágeis e poder tremendo, apesar de seu corpo menor. Todo fica super impressionado com suas habilidades, mas se irrita quando nota seu peculiar punho divergente e chama sua energia amaldiçoada atrasada de um mau hábito que o manterá fraco. Yuji se sente provocado e começa a lutar com mais vigor, bloqueando todos os golpes de Todo, incluindo um de seus ganchos de direita, que Yuji imediatamente segue com um contra-soco de esquerda. Esse movimento faz Todo perceber que Yuji já melhorou desde o início da luta. Yuji o derruba, e ele cai com um sorriso no rosto. Yuji vê isso como uma abertura para usar seu punho divergente em seu rosto, mas Todo acaba quebrando seu ímpeto com a cabeça. O que se segue é uma verdadeira sessão de conselhos onde Todo explica que, embora seus punhos divergentes incomuns possam confundir oponentes mais fracos, ele será inútil contra espíritos de grau especial. Então, ele deve se livrar do atraso, abandonando a ideia típica de que sua energia amaldiçoada se origina das emoções negativas em seu intestino, que devem fluir para seus punhos antes que ele possa usá-la. Em vez disso, ele deve perceber que sua energia amaldiçoada existe por todo o seu corpo e alma simultaneamente. Essa revelação desperta a energia amaldiçoada por todo o corpo de Yuji, e eles voltam a lutar com Todo, esperando que Yuji sobreviva a isso, e continue em seu caminho para alcançar a força máxima. Em outro lugar na floresta, Panda e Nobara encurralam Momo, que está se recuperando de ter sido eletrocutada pelo Shikigami de Megumi. Nobara começa a provocá-la e a Mai, o que realmente irrita Momo. De repente, um feixe de energia amaldiçoada atinge Panda, e o esquisitão de Kyoto chamado Mekamaru emerge das sombras, garantindo a Nobara que Panda não morrerá porque ele é um cadáver amaldiçoado. Momo o impede de atacar Nobara porque ela quer lidar com ela mesma. Panda diz "pegadinha" e se levanta para dar um soco surpresa em Mekamaru, revelando que estava completamente ileso pelo feixe. Mekamaru ativa sua opção de espada para revelar um monte de lâminas giratórias em seu braço direito, que ele usa para atacar Panda, impulsionando-se em sua direção. Panda desvia por pouco e tenta avaliar seu oponente, concluindo que ele se especializa em ataques de longo alcance. Ele pergunta qual é sua patente e espera que seja de semi-segundo grau, mas Mekamaru revela que é, na verdade, um feiticeiro de semi-primeiro grau.
Ih, rapaz, Mekamaru usa ataques de alta energia e grande área no início, mas rapidamente muda para ataques precisos e pontuais com o plano de atingir o núcleo de Panda, já que todo cadáver amaldiçoado tem um. Panda inicia uma avalanche de combos de socos e chutes para sobrecarregar Mekamaru, e faz uma pausa para dizer a ele que descobriu que o robô não é um cadáver amaldiçoado como ele, mas sim um corpo artificial controlado remotamente por um feiticeiro Jujutsu. O palpite de Panda está certíssimo, e Mekamaru revela que seu corpo real está confinado a uma banheira glorificada, porque ele nasceu com técnicas amaldiçoadas excepcionais, mas, em troca, não tem braço direito nem as duas pernas. Sua pele é tão sensível que queima até sob a luz da lua, e ele sente dor crônica. Ele está revoltado que um cadáver amaldiçoado, como Panda, possa andar sob o sol sem se preocupar com nada, enquanto ele nunca teve a mesma chance. Dizendo isso, ele concentra uma quantidade tremenda de energia em seu segundo Ultra Canão, que Panda não tem escolha a não ser enfrentar, pois sabe que Nobara será pega na linha de fogo se ele desviar. Mekamaru pensa que destruiu Panda depois de explodi-lo com fogo, mas Panda emerge da fumaça como um gorila gigante com presas. Mekamaru não entende o que acabou de acontecer, até Panda explicar que ele não é um cadáver amaldiçoado comum, mas sim, o mais refinado criado por Masamichi, com não um, mas 3 núcleos. Apenas um dos núcleos atua como o principal por vez e determina a forma de seu corpo. Geralmente, o núcleo principal é o dele e assume a forma de um panda para enfatizar o equilíbrio, mas o núcleo de sua irmã é tímido e não tem forma própria. E o núcleo de seu irmão assume a forma de um gorila para enfatizar a força. O feixe de Mekamaru atingiu o núcleo de sua irmã, e o segundo Ultra Canão esgotou seu núcleo de panda, deixando apenas o núcleo de gorila de seu irmão. Panda usa sua força recém-descoberta e envia Mekamaru voando para o telhado de um prédio com um golpe de palma usando sua habilidade especial, o batida de tambor imbloqueável que danifica completamente o braço direito de Mekamaru. Panda mantém a luta em curta distância porque tem vantagem ali, mas Mekamaru consegue escapar jogando uma telha em seu rosto para distraí-lo. Assim que cria distância suficiente, ele usa seu canhão uma última vez para atingir o ponto em Panda que tem a energia amaldiçoada mais concentrada, acreditando ser seu núcleo. No entanto, Panda agarra o braço de Mekamaru e o surpreende mais uma vez, revelando que pode falsificar a localização de seu núcleo alterando a energia amaldiçoada de seu corpo. Finalmente, ele esmaga o rosto de Mekamaru e o derrota de vez. Após a luta, Panda se conecta com Mekamaru, compartilhando que nunca sentiu que realmente se encaixava com os outros feiticeiros porque todos são humanos, mas nunca teve inveja deles. Ele lembra a Mekamaru que eles não precisam ser inimigos e que, se ele quiser realizar algo, Panda o ajudará a conseguir. Suas palavras tocam Mekamaru, que admite que sempre se sentiu distante de seus camaradas e tudo o que sempre quis foi realmente andar com eles. Ele pergunta a Panda se ainda o ajudaria depois de ver seu verdadeiro corpo aleijado. Ao que Panda responde que não está em posição de julgar a aparência das pessoas, já que ele é um panda literal. Depois disso, Mekamaru desiste do evento com uma leve felicidade no coração. Enquanto essa luta acontecia, Maki e Miwa estavam travando suas lâminas por um tempo. Miwa fica surpresa com a força insana de Maki. Ela se lembra das vezes em que Mai, com arrogância, lhe disse que Maki é fraca e ficaria para sempre presa no 4º grau porque não tem energia amaldiçoada. Mas aqui está ela, levando uma surra da suposta feiticeira de 4º grau. Miwa não conseguia atacar por causa dos ataques persistentes de Maki com sua lâmina longa, que ela pode girar 360 graus em um espaço tão apertado. Eventualmente, ela é jogada de um penhasco por um dos chutes de Maki, e acaba em um riacho raso. Ela se afasta de Maki o máximo possível e tenta criar uma abertura para desarmá-la usando sua habilidade especial chamada Domínio Simples. Maki percebe o plano e quebra sua própria lança ao meio para jogar em Miwa. Miwa desvia, mas não espera que Maki jogue uma arma surpresa nela. Um elemento surpresa permite que Maki a afaste do alcance do domínio e, finalmente, a desarme com um movimento de Aikido, pondo fim à luta. Enquanto isso, Nobara luta para acompanhar Momu, que voa em sua vassoura e continua lançando ventos fortes de energia amaldiçoada nela. Enquanto se recupera de uma das tempestades de vento, Momo desce da vassoura e a faz atingir o rosto de Nobara, o que a deixa realmente furiosa. Momo aproveita a oportunidade para dar uma bronca nela sobre como as feiticeiras Jujutsu não são apenas esperadas para serem habilidosas, mas também para parecerem impecáveis no processo. Nobara não dá a mínima para o que ela está dizendo e joga suas unhas imbuídas de energia amaldiçoada nela, que Momo evade facilmente enquanto envia outra onda de ventos. Felizmente, Nobara resiste e permanece de pé. Momo considera aumentar seu poder, mas sabe que não pode porque precisa canalizar energia amaldiçoada para sua cabeça e ouvidos para se proteger contra um ataque surpresa de Tug, cuja habilidade a aterroriza. Enquanto Nobara continua jogando unhas em Momo e erra, Momo continua sua bronca dizendo que Mai enfrenta ainda mais pressão do que outras feiticeiras Jujutsu, porque se espera que ela mantenha os padrões da família Zenin. No entanto, Nobara ainda não tem simpatia por ela porque sua desgraça não justifica que ela seja uma pessoa má, especialmente porque sua irmã Maki é muito mais gentil, apesar de ter a mesma criação. Da mesma forma, ela se recusa a condenar seu amigo de bom coração, Yuji, só porque ele foi transformado em receptáculo de uma maldição.
Depois de dizer isso, ela ativa sua técnica amaldiçoada, fazendo com que todas as unhas que ela plantou antes detonassem e liberassem grandes quantidades de energia amaldiçoada. Ela usa a desorientação de Momo a seu favor e pula para agarrar a ponta da vassoura dela, mas Momo rapidamente a chuta para longe. No entanto, esse curto tempo é suficiente para arrancar uma das cerdas da vassoura dela para prender em sua boneca de palha e martelá-la, fazendo Momo perder o controle de sua vassoura. Enquanto Momo jaz no chão, Nobara a ataca repetidamente com um martelo de brinquedo infundido com energia amaldiçoada, porque seu martelo normal poderia matá-la. Assim que Momo está prestes a ser derrotada, Mai atira uma bala de borracha na testa de Nobara de uma longa distância para nocauteá-la. Logo depois de atirar, Maki aparece na frente dela para ter uma batalha 1 contra 1 com sua irmã. Mai atira balas nela, mas erra constantemente enquanto Maki se esconde em seus pontos cegos e a surpreende com um ataque por baixo que corta o galho da árvore onde Mai está. Assim que ela chega ao chão, Maki a derruba com um chute, o que faz Mai admitir para si mesma que sua irmã tem um talento que ela nunca teve. Mesmo quando eram crianças, ela parecia um modelo destemido porque não conseguia ver maldições e, portanto, não tinha medo delas. Mai tenta o seu melhor para atingir Maki, mas ela corre tão rápido que nem é visível a olho nu. Assim que ela dispara sua sexta bala, Maki avança diretamente em sua direção para terminar a luta antes que ela possa recarregar a arma. No entanto, Mai cria uma sétima bala usando sua técnica amaldiçoada de criação, que consome toda a sua energia amaldiçoada para atirar em Maki a queima-roupa. No entanto, Maki simplesmente pega a bala com a mão nua e encerra a luta decisivamente. Mai não consegue evitar se afogar em autopiedade porque, embora sua irmã tenha sido rejeitada pela família por não ter energia amaldiçoada, é ela quem possui força física sobre-humana. Ela acaba desabando e pergunta por que ela teve que deixar a família e se tornar forte, confessando que nunca quis ser uma feiticeira Jujutsu e teria sido feliz apenas fazendo tarefas em casa, mas se sentiu forçada a seguir os passos de Maki porque ela é quem realmente tem energia amaldiçoada. Maki responde que se não se tornasse mais forte, ela passaria a se odiar. Ela se desculpa com Mai antes de deixá-la para trás. Em outro lugar, uma luta intensa se forma entre Megumi e Kamo, que dispara implacavelmente flechas de energia amaldiçoada que parecem ter vontade própria e podem dobrar nas esquinas. Megumi pega uma e encontra vestígios de sangue na ponta da flecha, o que o faz adivinhar que a técnica amaldiçoada de Kamo é manipulação de sangue, que lhe permite controlar seu próprio sangue e objetos que o tocam, o que explica as flechas que desafiam a física. Para a surpresa de Megumi, Kamo dispara sua última flecha no telhado e a usa como distração para se aproximar de Megumi e socá-lo com muita força. Megumi se atrasa para se defender com sua tonfa e fica surpreso com a força dele, que está em outro nível do que antes. Ele percebe que Kamo está usando sua técnica de manipulação de sangue para aumentar sua força física, alterando sua frequência cardíaca e outras coisas legais. Eles se envolvem em combate corpo a corpo por mais um tempo, até que Kamo quebra as duas tonfas de Megumi. Kamo se entrega a uma conversa leve dizendo que quer matar Yuji, não por ordens do diretor Gakuganji, mas porque ele acha que é a decisão certa como chefe da família Kamo. Ele tenta convencer Megumi de que são iguais, mas isso perturba Megumi, que diz ter cortado todos os laços com a família Zenin. Depois disso, Megumi faz um de seus Shikigami de sapo atacar Kamo por trás, fazendo Kamo virar por impulso, apenas para o Shikigami se desintegrar. Ele imediatamente se vira para Megumi depois de perceber que era uma isca, mas já é tarde demais, porque Megumi já convocou seu Shikigami mais recentemente adquirido, Max Elephant. Ele sopra uma enorme onda de água que expulsa Kamo do prédio. Em seguida, Megumi convoca Nui, que eletrocuta Kamo enquanto ele está no ar, mas ele se recupera rapidamente depois de pensar em sua mãe, e joga uma bolsa de sangue em Nui, usando manipulação de sangue para amarrá-lo. Assim que o clímax da luta se aproxima, um ruído profundo e raízes marrons grossas emergem do chão, que se movem como cobras em direção a eles. Todd, que está correndo em um telhado próximo, usa sua fala amaldiçoada para dizer a eles para fugirem, o que tem um efeito instantâneo neles. Os superiores, que estavam tendo um tempo tranquilo supervisionando o evento, são imediatamente notificados da interrupção e finalmente saem de suas cadeiras para intervir. No entanto, quando Gojo e o resto chegam à área, já há um véu montado. Gojo é repelido assim que toca o véu, mas estranhamente Yuta Okotsu consegue passar a mão por ele sem problemas. Gojo supõe que o véu foi feito por um usuário de maldições altamente habilidoso para bloquear especificamente Gojo, mas permitir o livre movimento de outros feiticeiros. Ele lhes diz para irem em frente sem ele enquanto ele trabalha para quebrar o véu. Assim que entram, são confrontados por um esquisitão careca com um machado. Gakuganji encara isso como um desafio ao seu status de esquisitão careca e tira uma guitarra elétrica do nada para lutar contra ele. Enquanto isso, Megumi, Togi e Kamo dão de cara com a mesma maldição de grau especial que atacou Gojo, chamada Hanami. Hanami fica só encarando eles por um tempo, então Megumi quebra o silêncio constrangedor tentando ligar pro Gojo, mas o espírito de repente avança e estraçalha o celular dele. Togi paralisa Hanami com sua fala amaldiçoada, e Kamo aproveita para usar manipulação de sangue, criando uma lâmina giratória que o atinge, mas sem efeito algum. Nui tenta eletrocutá-lo, seguido por um golpe da katana escondida de Megumi, mas nem isso causa um arranhão.
De repente, Hanami começa a falar numa língua estranha, mas de alguma forma eles conseguem entender tudo na mente. Ele diz que seu único desejo é proteger a natureza, que está de saco cheio dos humanos e não consegue mais coexistir, então ele vai exterminar a humanidade para dar tempo à natureza de se curar. A luta depende da fala amaldiçoada de Toji para afastar Hanami sempre que ele se aproxima demais, mas a eficácia diminui visivelmente a cada vez. Megumi manda Nue atacar Hanami, esperando que Gama o congele, mas Gama acaba tossindo sangue de exaustão, e Hanami atravessa Nue com os braços. Depois disso, Hanami lança bolas gigantes que derrubam Kamo do telhado, deixando Megumi sozinho para enfrentá-lo. No entanto, Toji consegue se levantar e usar o resto da energia para dizer "fujam", antes de desabar. Hanami fica soterrado sob os escombros, mas não demora para ele ressurgir e bloquear o ataque surpresa de Maki pela retaguarda, sem nem virar a cabeça. Maki continua com um golpe do bastão de 3 seções de grau especial, a nuvem brincalhona, que empurra Hanami de volta para o riacho. Megumi invoca o Cão Divino, que agora tem o poder combinado dos cães divinos branco e preto depois que o branco foi totalmente destruído. O cão salta e ataca Hanami com sua velocidade superior para distraí-lo, enquanto Maki avança com a katana preta de Megumi. Hanami mal consegue bloquear o golpe dela quando Megumi o atinge na nuca com a nuvem brincalhona. Eles trocam de armas rapidamente de novo e atacam juntos. Bem quando parecia que estavam ganhando vantagem, Megumi sente uma pontada forte no abdômen e percebe que foi infectado por uns esporos feios, os botões amaldiçoados. Ao vê-lo ferido, Maki perde o vigor na luta e é pega num mata-leão. Megumi se força a despertar o máximo de energia amaldiçoada que consegue, apesar da dor, mas, por sorte, Yuji e Todo chegam na hora H para salvá-los. Megumi avisa Yuji para não lutar contra Hanami, mas Yuji olha para ele com um sorriso leve, garantindo que vai ficar bem. Isso lembra Megumi de um olhar que ele já tinha visto antes e decide recuar com Panda que está carregando Maki. Assim que eles saem, Todo dá um passo para trás, e no estilo bem coach, diz a Yuji que não vai interferir até que ele consiga fazer algo chamado Flash Negro. Yuji primeiro espirra água para esconder seus movimentos e joga pedras em Hanami para distraí-lo, enquanto se aproxima sorrateiramente e desfere uns chutes rodados bem caprichados no rosto de Hanami. Hanami reconhece que a velocidade sobre-humana de Yuji é ainda maior que a de Maki, mas acha que ele não tem força. Ele deixa o tronco bem exposto por subestimar a força de Yuji, permitindo que ele tente um soco invocando o Flash Negro. Mas não funciona. Todo percebe que a mente de Yuji está perturbada depois de pensar nos amigos feridos. Então ele intervém, dando um tapa para fazê-lo focar de novo, e o lembra de não deixar a raiva atrapalhar seu desempenho. Ele dá outro tapa, só de zoeira mesmo. O truque funciona, e Yuji volta para a luta com um foco tão renovado que até começa a babar. Ele usa tanta velocidade e poder nesse próximo gancho de direita, que sua energia amaldiçoada inunda o golpe quase que simultaneamente, causando uma distorção no espaço e sua energia amaldiçoada piscando em preto, resultando num ataque que entrega 2,5 vezes o poder normal. O primeiro Flash Negro bem-sucedido de Yuji causa um dano considerável em Hanami, que precisa gastar muita energia amaldiçoada para regenerar o braço. Todo se aproxima de Yuji como um pai orgulhoso para dizer que ele é uma pessoa completamente diferente de antes do Flash Negro, porque a técnica transforma a compreensão dos feiticeiros Jujutsu sobre a verdadeira natureza da energia amaldiçoada. Depois disso, Todo se junta a Yuji na luta contra Hanami, que percebe que precisa dar o seu máximo contra eles e arranca o pano do braço ferido, revelando um botão de flor sinistro. Ele inicia um ataque de longo alcance, fazendo brotar raízes gigantes nos oponentes que desviam correndo por cima delas. Hanami os persegue nas raízes com ataques aéreos que erram, e eles tentam socá-lo juntos, mas falham na coordenação. Eles tentam de novo, mas dessa vez Hanami retrai todas as raízes e os força a cair, e nesse meio tempo ele manda 2 raízes com espinhos. No entanto, eles reagem rápido e se empurram com os pés para evitar serem atingidos. Hanami fica surpreso por eles terem conseguido desviar desse ataque, mas em vez de frustração, ele sente algo novo se agitar dentro dele. Ele se lembra de uma conversa com Makito, que o incentivou a não lutar só por necessidade de suas crenças, mas a encontrar alegria no ato de lutar, afinal, é da natureza deles, como maldições, lutar e infligir dor. Mahito acreditava que Hanami estava segurando sua verdadeira força por não colocar o coração naquilo. Agora que Hanami se defende dos ataques de Yuji e Todo, ele pensa em Mahito e admite que finalmente está curtindo uma boa briga. Enquanto isso, Todo decide que é hora de revelar sua técnica amaldiçoada. Como não tem tempo para explicar, ele diz a Yuji para simplesmente confiar nele e não parar de lutar, aconteça o que acontecer. Eles avançam juntos contra Hanami, mas de repente, o pé de Todo é pego por uma das raízes de Hanami e ele é arremessado direto para um grupo de raízes afiadas como navalhas. Hanami pensa que é o fim da linha para Todo, mas o som de uma palma ecoa em seus ouvidos e ele de repente sente ser esfaqueado pelas próprias raízes. Yuji fica tão chocado quanto ao ver Todo parado bem ao lado dele. É aí que Todo revela sua técnica amaldiçoada, que ele poeticamente chama de Boogie Woogie,
e que permite trocar de lugar com outra pessoa. Antes que Hanami consiga entender a técnica, os dois correm para atacá-lo de novo, enquanto o todo o deixa completamente maluco trocando de lugar no ar sem parar. Eles acertam vários golpes em Hanami, que só agora percebe que está numa posição sem saída. Ele vê Yuji vindo com um soco reto e sabe o que está por vir. Yuji está completamente focado e acaba desferindo 3 flashes negros consecutivos. Ele tenta o quarto, mas dessa vez Hanami tenta contra-atacar ao sentir todos se preparando para bater palma e trocar de lugar. No entanto, Yuji continua no mesmo lugar mesmo depois da palma, e todo revela que Hanami caiu na armadilha dele ao presumir que bater as mãos significava ativar sua técnica amaldiçoada. Yuji acerta seu quarto flash negro consecutivo, tornando-o o único feiticeiro Jujutsu, junto com Nanami, a ter feito isso tantas vezes seguidas. Lentamente, Hanami começa a se acostumar com a técnica e ataca logo depois de ser trocado. Mas se recuperar de todos esses flashes negros custou tanta energia amaldiçoada que exorcizá-lo parece possível. Agora em desespero, ele abre o botão de flor gigante no ombro, revelando um aglomerado de botões amaldiçoados. Eles são liberados de uma vez na direção deles, e todo bate as palmas para trocar os lugares de Yuji e Hanami, colocando a si mesmo e a maldição na linha de fogo. Isso faz Hanami perceber que a técnica de todo não permite que ele troque o próprio lugar com o de outra pessoa. Todo envolve o corpo com uma camada de energia amaldiçoada para se proteger dos botões amaldiçoados. Mas, pensando em como os botões cresceram na ferida de Megumi, ele deduz que os botões amaldiçoados se prendem à energia amaldiçoada. Ele retira toda a energia amaldiçoada no último momento, e todos os botões ricocheteiam nele, frustrando Hanami. Eles continuam desferindo golpes no espírito amaldiçoado que está enfraquecendo, e todo decide que é hora de usar sua técnica amaldiçoada ao máximo. Boogie Woogie não permite só trocar o lugar de pessoas, mas de qualquer coisa com energia amaldiçoada, então ele troca o lugar de Yuji com a ferramenta amaldiçoada de grau especial, a Nuvem Brincalhona. Megumi tinha dito a ele onde estava escondida e que os galhos no rosto de Hanami eram seus pontos fracos antes de recuar. Todo esmaga o rosto de Hanami com a ferramenta amaldiçoada, mas ainda não é o suficiente para exorcizá-lo. Como último recurso, Hanami toca o chão e de repente todas as árvores ao redor murcham. Ele explica que seu braço esquerdo pode absorver a vida das plantas e convertê-la em energia amaldiçoada que o botão de flor pode usar. Para impedir todo de escapar do ataque, ele decide iniciar a expansão de domínio. No entanto, antes que ele possa dizer as palavras, o véu ao redor do campo se levanta e Gojo é visto flutuando no ar. Ele analisa a situação para fazer sua lista de prioridades. Depois de fazer contato visual com Yuji, ele sente que a habilidade dele melhorou muito desde o evento em equipe e deduz que é por causa da influência de todo. Decidindo que eles não precisam de ajuda, ele primeiro interrompe a luta entre os carecas e instantaneamente desfigura os membros do Sr. Machado para impedi-lo de escapar antes que o interroguem. Ele deduz que até Hanami tentará recuar antes de chegar à Floresta Murcha. Então ele combina a técnica amaldiçoada Lapso, azul, e a técnica amaldiçoada Reversão, vermelho para criar a técnica Oca, roxo, que envia uma torrente de energia amaldiçoada destrutiva pela floresta e quase aniquila Hanami, que tenta escapar crescendo raízes ao redor de si. A técnica deixa para trás apenas um rastro de aniquilação, e é impossível dizer se Hanami foi exorcizado ou conseguiu escapar. Assim que todos os vilões se vão, Gojo celebra com um sorriso largo, mas sabe que os problemas deles estão longe de acabar. Durante todo esse tempo, Mahito estava numa matança em outro lugar e sai de lá com mais um dos dedos de Sukuna. É isso por este vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais, e assista ao próximo vídeo na tela.